Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre divisão não exata. Na nossa aula passada, falamos sobre a divisão exata, quando o resto da divisão é zero. Sempre que temos o resto zero, temos uma divisão exata. Agora, nós vamos fazer uma divisão não exata. No nosso livro, na página 203, tem um exemplo. Agora, suponha que ao término de uma feira livre, um feirante da banca de frutas ficou sem vender 7 mamões bem maduros. Então, decidiu distribuí-los igualmente entre 3 ajudantes. Que divisão o feirante pode fazer? Olha aí, ele deu 2 para um ajudante, 2 para outro ajudante, 2 para o outro ajudante e restou 1. Sobrou uma mamão. Cada ajudante ficou com 2 mamões e ainda sobrou uma mamão. Esse é um exemplo de divisão não exata. Uma divisão não exata apresenta um resto diferente de zero. Esse resto que sobrou, quando você faz a conta, eu tenho 7 para dividir para 3, vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 7 tiro 6, sobra 1. Então, esse resto 1 é o que torna a nossa divisão não exata. Aprofundando, ao dividirmos um número por outro, o resto da divisão pode ser 0 ou não. Se for 0, a divisão é exata. Se não for 0, é não exata. A divisão é uma das 4 operações fundamentais da matemática. A divisão é uma das 4 operações fundamentais da matemática. Dividimos com o objetivo de partir ou separar em diversas partes. Ao dividirmos um número por outro, podemos gerar resto ou não. Caso o resto seja 0, a divisão é exata. Se não for, então a divisão é não exata. Aqui nós temos a montagem de uma conta de dividir. Temos o dividendo, o divisor, o quociente, que é a resposta da nossa conta, e o resto. Se o resto for 0, temos uma divisão exata. Se o resto não for 0, temos uma divisão não exata. Aqui nós temos uma divisão com resto. Eu tenho 26 para dividir para 4. Esse 26 dividido para 4 vai dar 6. 6 vezes 4 é 24. Se eu colocasse 7, por exemplo, aqui na resposta, no quociente, 7 vezes 4 é 28, seria um número maior, não dá. Então, tem que ser o número 6. 26 vezes 4, 24. 26 menos 24, restou 2. Sempre que a nossa divisão tem resto, tem um número que seja diferente de 0, a nossa divisão é uma divisão não exata. Olha essa outra com um pouco maior. Eu tenho 243 para dividir por 5. Vejam só. O que eu faço? 2 não dá para dividir por 5 porque 2 é menor do que 5. Eu não posso ter 2 maçãs e dividir para 5 pessoas. Então, eu vou ligar, associar, juntar. O 2 ao 4 fica 24. Que dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. 24 menos 25, sobrou o 4. 4. Você vai baixar o número 3, que vem logo em seguida, lá em cima. Você ficou com 43. 43, para dividir para 5, vai dar 8. 5 vezes 8 vai dar 40. 43 menos 40, você vai ter um resto de 3. A resposta da sua divisão é aqui, 48, o quociente. Aqui está o resto da divisão, mostrando que essa divisão é uma divisão não exata. Por quê? Porque ela tem um resto. Sempre que a divisão tiver um resto, nós dizemos que ela é uma divisão não exata, porque ela apresenta resto. Agora, o seu professor vai trazer para vocês algumas divisões não exatas e você vai poder observar que todas elas terão um resto, quando, ao final da conta,
aqui sobra algum número que seja diferente do zero. A todos uma boa aula!